galera esperta, ó nós por aqui. Vamos continuar a nossa page de botânica com a segunda parte de histologia vegetal. Mas antes disso, não se esqueça de dar seu like para que o YouTube recomende as nossas videoaulas para outras pessoas. E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever, acionando o sininho. Beleza? Põe sangue nesse olho, que a bola da vez são os tecidos permanentes. Os tecidos permanentes, justamente são os parênquimas, o colênquima, o esclerênquima, os tecidos de condução, que é o xilema e floema, além dos tecidos de secreção. Falando dos parênquimas, que é um tecido vivo, lembra, antes disso, rapidinho aí, lembra lá do que são os tecidos mortos? São só 3, só tu lembrar do sexo. Então, o parênquima é um tecido vivo. A origem é no meristema fundamental. Qual é a função dos parênquimas? É o preenchimento de espaços, reserva de substâncias e fotossíntese, que é justamente a questão da assimilação, também assimilar, quase que não sai. Qual é o local que é encontrado esse tecido, os parênquima? É encontrado em todos os órgãos da planta. Quais são os tipos de parênquimas? Vamos ter o parênquima de preenchimento, onde vai ter o cortical, que é na parte mais externa, só o córtex, e a parte medular, que é mais central. Vocês estão vendo aí na imagem. E realiza o preenchimento desses espaços entre os tecidos, córtex e medula. Então, caule, vocês estão vendo aí, vão ter nele a epiderme, que é o revestimento, e o córtex, onde vai formar o quê? Aquele albumo, que é a parte viva. E vamos ter o câmbio, que vai dar o xilema e floema, xilema para dentro, floema para fora, e a parte central, que é um tecido morto, que é o cerne. Atenção que isso já caiu no Enem. Esse planta, que é onde tem maior quantidade desse cerne, é aquela planta que se aproveita o que é a madeira, que é muito utilizado. Isso já caiu no Enem. Beleza? Vem comigo agora. Então, vamos ter o parênquima clorofiliano. O clorofiliano, ele possui uma grande quantidade de cloroplastos em suas células. Por isso que é aquela parte mais verde. Então, ele vai estar concentrado no mesófilo foliar, ou seja, nas folhas. Por isso que a folha é rica em cloroplasto, que vai ter a clorofila, da cor verde. Qual é a função desse parênquima clorofiliano? A função é fotossíntese, realizar a fotossíntese, porque no cloroplasto ocorre fotossíntese. Tá? Beleza? Vem comigo. E vamos ter os parênquimas de reserva, que vai ter a função de armazenar substâncias. Entre eles vão ter o parênquima amilífero, que vai armazenar amido. Por exemplo, vamos ter as raízes, que tem substâncias de reservas, como a batata, né, os tubérculos, a batata doce, né, que é uma raiz, tubérculo é um caule, vamos ter essa aula ainda. Vamos ter alguns grãos, como trigo, o próprio milho, são ricos em amido. Então, parênquima amilífero, que armazena amido. E o parênquima aquífero, ele vai armazenar líquidos, ou seja, água. Como, por exemplo, o cacto. O cacto vai ter esse parênquima que ajuda na adaptação contra a perda de água. Então, ele vai armazenar água para ele poder utilizar essas plantas no meio árido. Não só o cacto, mas no próprio coco vai armazenar água lá também, por causa do parênquima aquífero. E as plantas que flutuam na água, lá, Vitória Régia, o aguapé,
vão ter o parênquima aerífero, porque acumula ar. Beleza? Então, esses são os parênquimas de reservas, a semissubstância. Beleza? Vamos que vamos! E falando do colênquima, que é um tecido vivo. A origem é no meristema fundamental. A função promove a resistência e flexibilidade dos órgãos da planta. A característica vão ter células com parede celular bastante espessa. A localização é abaixo da epiderme. Então, o colênquima, a função dele é de sustentação, mas ele vai ser resistente, só que flexível, ele é molinho. É como se fosse a nossa cartilagem. Isso é muito importante. Por exemplo, a própria gravinha, que é uma estrutura lá do maracujá, da planta do maracujá, ela é flexível por causa do colênquima. Ela é resistente, né? Porém ela é flexível. Beleza? Vamos lá, vem comigo. E o esclerênquima, pelo macete lá do sexy, o esclerênquima é um tecido morto. A origem do meristema fundamental, função, sustentação e proteção. As células têm parede celular de celulose, bastante espessa, contendo impregnação de lignina. E qual promove a impermeabilização e rigidez do tecido. Então, o esclerênquima é resistente e rígido, comparado aos nossos ossos. Essa impregnação por lignina causa a morte da célula. Por isso, é um tecido morto. A localização dele está no caule, nas folhas, frutos e semente. Os tipos de celulares promovem a sustentação esquelética do vegetal. Tanto a parede reforçada, como vocês estão vendo aí, e como também o reforço de lignina. Beleza? Vem comigo. O esclerênquima, a questão da aplicação dele, aplicação tecnológica. Lembre que a prova do Enem é ciência, natureza e suas tecnologias. Então, tanto o linho, a piaçaba, a ráfia, a juta, o sisal, são fibras de esclerênquima. Atenção que pode vir na tua prova isso. Então, essas fibras de esclerênquima são utilizadas principalmente na confecção de quê? Tapetes. Também é confecção de cordas e roupas. Feixe de fibras do caule e do linho se destina à indústria de roupas e das folhas do agave retira-se o sisal. A junta se obtém das fibras extraídas do fruto seco dessas plantas. A piaçaba, utilizada na confecção de vassouras e escovas. E a ráfia são fibras extraídas das folhas de certas palmeiras. Beleza? Vem comigo. O esclerênquima, que vão ter alguns tipos, esclereídes, e esses esclereídes são isoladas, podem estar isoladas ou em grupos. Esse grupo entre as células parenquimatosa, de novo, quase que não sai. Por exemplo, é achado muito lá na pera. Então, ele possui um lume celular que contém muita lignina, lignificada, beleza? Vem comigo. E agora, a epiderme. A epiderme é um tecido vivo, origem na protoderme, que é o meristema primário lá da planta, função revestimento externo dos órgãos da planta, como raiz, caule, folha e frutos. E a parte verde da planta. As características geralmente é formado por uma única camada de células. Tá? Então vamos ter aqui a cutícula, que é a impermeabilização hídrica e assim também como a economia de água também. Vamos ter os estômatos, que é responsável pelas trocas gasosas.
Os tricomas, também chamados de pelos, que ajudam na retenção de água e proteção. O hidatódio, que é responsável pela glutação. E as glândulas, que são responsáveis por atração, depolinização e proteção. Os tecidos glandulares. Beleza? Vem comigo. Então, a epiderme das folhas, como é só uma única camada de células, a cutícula ela é uma camada de cera. Cera é um lipídio. Ela está nessa superfície epidérmica. Ela vai ajudar, como eu falei, nessa impermeabilização. Isso ajuda a planta a economizar água. Isso é muito importante. Então, uma das adaptações das plantas ao ambiente terrestre, que vai surgir mais ou menos isso a partir das gimnospermas e angiospermas, que são as fanerógamas. E os estômatos são únicas células epidérmicas que possuem cloroplastos. Ou seja, elas estão prendendo a folha como se fosse dois feijãozinhos que abre e fecha. Ou seja, quando ele se enche de água, ele vai se abrir. E com isso, ele vai ter a troca gasosa. Ele pode perder água na forma de vapor, que é a evapotranspiração, ou pode eliminar e pode absorver o gás carbônico e também eliminar o oxigênio. Beleza? E quando esse estômago se perde água, as células se murcham e o estômago fecha. Esse processo é chamado de osmose. Cuidado aí. A abertura e fechamento do estômago ocorre através da osmose. Beleza? Vem comigo. Os tricomas são pelos epidérmicos que auxiliam na redução da perda de água. A gente pode ver isso de manhã, né? Que as gotículas que vão captando a água do ambiente. Pode ser uni ou pluriestratificado, ou pluricelulares. Mas tem muitos que são relacionados com a defesa da planta. Ela produz secreções que ajudam, que provocam concessão urticante, como a urtiga, que provoca uma irritação na pele. Então, aqueles pelinhos produzem uma substância urticante que acaba provocando essa irritação. É uma forma de defesa da planta. Os hidatódios eliminam o excesso de água na forma líquida no interior das folhas. Então é muito confundir esse processo com orvalho. Então é um excesso de seiva bruta, ou seja, água e sais minerais que ela vai eliminar pelos hidatódios. Esse fenômeno fisiológico é chamado de gutação. Então não vamos confundir gutação com orvalho logo cedo. Beleza? E agora as glândulas. Essas glândulas, como eu falei, são tricomas especializados em liberar aromas que atraem polinizadores. Mas também tem aquelas tecidos glandulares de secreção. Então, vão ter essas secreções que são os vasos nectários. Os vasos nectários é uma adaptação lá nas flores das angiospermas que vão produzir o néctar, que vai atrair os polinizadores, tá? Que vai ajudar depois na polinização. E vamos também ter os vasos lactíferos, que vão produzir o látex, que vão estar presentes no caule da planta. Por exemplo, a seringueira, por exemplo. O próprio momoeiro também tem esses vasos lactíferos, que produz o látex. Aquele leite. Claro que ele pode ser uma cor leitosa ou ter várias cores, algumas cores, dependendo da espécie. Tá? E temos os vasos da urtiga, né, nos pelos dela, que produz aquela substância urticante. Beleza? Vamos que vamos. E a epiderme da raiz. Elas vão possuir pelos absorventes. Então, cada extremidade da raiz vai ter esses pelos absorventes. Que vai servir para quê? Para aumentar a superfície de absorção de água e sais minerais lá para a planta. Beleza? E essa raiz também na pontinha delas. Seja na raiz lá
na pivotante, vamos falar sobre ela, né, que tem a raiz principal e as secundárias, que estão nas angiospermas eudicotiledôneas e nas gimnospermas, beleza? Vem comigo. A periderme é um tecido vivo, somente em gimnospermas e angiospermas eudicotiledôneas estão presentes. É típico de plantas que apresentam o quê? Crescimento secundário, ou seja, em espessura, tá? Então, monocotiledôneas, que são os angiospermas, outro tipo de angiosperma, não tem essa periderme, pois que ela só tem crescimento primário, ou seja, em comprimento. Possui 3 camadas, que é o felogênio, filoderme e o suber. Quais são as estruturas que estão presentes na periderme? Vamos ter as lenticelas, que são aberturas na periderme que permitem a circulação de ar. Ou seja, as lenticelas são essas aberturazinhas que estão no caule que ajudam nessas trocas gasosas, como receber oxigênios, receber o gás carbônico, a eliminação de cada um. O ritidoma são periderme morta que destaca-se do caule da planta. Você pode ver isso muito na goiabeira, aquela casquinha bem fina que vai se destacando. Beleza? Vem comigo. E a periderme, ela é formada de felogênio, onde vai dar origem para fora o suber e para dentro a filoderme. O suber, como eu falei, ele está bem externo, é a casca da árvore. Ele é um tecido o quê? Vivo ou morto? Morto, só lembrar do sexo. Então, o suber é a casquinha da árvore, é um tecido morto. Qual é a função dele? Revestimento da planta e proteção da planta. Aí a filoderme, que vai dar origem, teve origem no felogênio, que é mais fininha. E tem o câmbio, que vai dar origem ao floema secundário, que é para fora, e o albumo, o xilema, né, secundário. Então, albumo. Esse albumo é um preenchimento da planta, é um tecido vivo. E dentro aí vamos ter o feixe, que vai dar origem ao xilema, e o feixe central, que é a medula, que é o cerne. Esse cerne que vai dar uma qualidade da madeira. Isso já caiu no Enem. Então, a planta que tem as plantas típicas utilizadas muito apreciada pela indústria madeireira, pelas empresas de madeira que exploram a madeira, essas aves são ricas em sênios. Tem maior riqueza nisso. Então, é isso que caiu no Enem. Beleza? Vem comigo! E os tecidos de condução, que é o floema e o xilema. O floema, também chamado de liber ou vasos liberianos. Floema ou liber ou vaso liberiano. É um tecido vivo. Tem origem no procâmbio, que é um tecido, é um meristema primário. Tem função de conduzir a seiva elaborada, que é uma matéria orgânica, ou seja, são substâncias da fotossíntese, que é a glicose, que é produzida onde? Nas folhas, que vai para todas as partes da planta, né? As células da planta. Esse floema ele vai ter tipo de celulares. Um deles é elementos de tubo crivado, onde vai ter a célula crivada, presente nas gimnospermas e pteridófitas, e o tubo crivado, que está presente nas angiospermas. Os elementos de tubo crivado, eles vão ser anucleados e sobreviver graças ao auxílio de células companheiras que vão passar os nutrientes para ela. E as células companheiras são nucleadas e fornecem todas as substâncias necessárias ao metabolismo das células do elemento do tubo crivado. Vocês estão vendo aí na imagem. Beleza? Vamos que vamos. E ao xilema, também chamado de lenho, ou vasos lenhosos. E tem também origem no procâmbio. A função é conduzir a seiva bruta, que é água e sais minerais. Então a planta absorve a água e sais minerais lá do solo através das raízes
e vai ser transportado pelo xilema ou lenho. E vai conduzir essas águas minerais até as folhas. Por isso que o xilema, a seiva bruta, sobe, elaborada desce para diversas partes da planta. Vão ter também os tipos celulares chamados de elementos traqueais. Então, o nome dos tipos celulares do xilema, elementos traqueais. O xilema é um tecido vivo ou um tecido morto? Lembra do sexy? Então, xilema é um tecido morto. Então, esses elementos traqueais são células mortas, parede celular lignificadas, por isso que esse tecido morre por causa da lignina. Não tem núcleo, citoplasma, organelas. São dispostas em fileiros, então vocês estão vendo na imagem, e formadas por tubos contínuos. Os elementos de vasos nas angiospermas têm alto calibre e perfurações únicas. E os traqueídeos têm baixo calibre e várias perfurações. Beleza? Vem comigo. Então, essa condução da seiva, né? Então, a absorção pela raiz é transportada pelo xilema internamente, que ele está por dentro da planta, e vai até as folhas, onde ocorre essa água, vai ocorrer a fotossíntese, com a produção da glicose, que é a seiva elaborada, e é distribuído pelo floema. Beleza? Vem comigo. E falando um pouquinho na questão do tubo de Malpighi, quando faz aquele anel de Malpighi, o anel de Malpighi, você vai fazer essa seçãozinha até o floema, aquele anelzinho de Malpighi até no floema. Então, com isso vai interromper o fluxo da seiva elaborada, que não vai chegar até raízes, e aquela parte mais de cima do anel vai ficar acumulada a seiva elaborada, que não vai passar pelas raízes. E o que vai acontecer com a planta? Ela morre, porque você fez uma interrupção no transporte da seiva elaborada através desse anel de Malpighi. Beleza? Até aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre os tecidos permanentes da planta. E aqui fechamos a aula de histologia vegetal, parte 2. Espero que vocês gostaram. Dê seu like, coloque lá nos comentários o que você acharam dessas duas aulas de histologia, parte 1 e parte 2, meristemas e tecidos permanentes. Vai lá que Carvalhão vai responder para você sua dúvida, sua sugestão, seu elogio. Beleza? Para você, um Cezano Carvalhão e um beijo no seu coração.